E já que estamos falando de uma aplicação de receitas, preciso de uma coisa: saber quem fez essa receita, quem compartilhou. Nossa aplicação não vai ter nada muito complexo na parte do usuário. Eu não quero criar, por exemplo, uma rede social, não quero pessoas interagindo, não quero ter um perfil muito gigante para o usuário, nada. Eu só quero saber quem compartilhou a receita para eu ter um nome ali da pessoa, talvez o e-mail, no máximo algum dado assim. Nem foto, nem nada muito complexo, não. E, claro, na nossa aplicação vamos ter que fazer algumas refatorações para nós termos esses dados de usuário, mas mudanças são sempre bem-vindas. Uma refatoração não vai matar ninguém. E agora vamos começar criando o nosso model para coleção de usuário do Mongoose. Então aqui nos models eu posso criar um novo arquivo que vai chamar usuário.js. Aqui dentro eu posso até copiar a minha receita, vou colar aqui, vou apagar tudo que eu tenho dentro do meu esquema. E aqui o nome do meu model vai ser usuário. Agora aqui dentro, quais tipos eu quero ter, quais propriedades? Vai ser um nome que vai ser um type de string e que vai ser também required. Depois eu tenho aqui um sobrenome, deixa eu até copiar aqui, que vai ser basicamente a mesma coisa. Um sobrenome e depois eu vou querer ter um e-mail, que é a mesma coisa. E por último também uma senha, que também é a mesma coisa. Temos só strings aqui. Isso daqui já vai funcionar para a gente. Um nome, um sobrenome, o e-mail da pessoa para fazer o login e uma senha, que vai ser uma senha criptografada que vamos salvar no banco aqui. Posso salvar. Agora precisamos fazer a mesma coisa aqui que nós fizemos do GraphQL, do esquema. Precisamos fazer aqui um novo módulo de usuário. Então eu vou criar aqui uma nova pasta chamada usuários. Posso dar aqui então um resolver .js e também um schema.gql. Agora no nosso esquema eu quero ter um type de usuário que ele vai ter aqui dentro. Então, um underline ID gerado pelo Mongo, que vai ser o nosso ID, o nome, que é uma string, o sobrenome, que também é uma string, o nosso e-mail, que é uma string, e a nossa senha, que é uma string. E agora eu quero criar as minhas queries, então type query, que vai ter aqui um usuário, eu quero retornar um usuário por ID, e eu preciso receber um ID, e vou retornar um usuário obrigatoriamente. Eu não vejo a gente utilizando muito essa query de usuário na aplicação, já que nós não vamos ter uma página detalhada, nada do tipo. E quando formos puxar o usuário, a gente vai ter de uma forma diferente. Quando a gente for puxar o usuário pela receita, eu vou mostrar isso mais para frente. Mas aqui eu vou ter pelo menos uma query de usuário se a gente precisar fazer alguma coisa por fora. E depois vamos para as nossas mutações. Um type, mutation. E aqui eu vou ter um create, usuário. Vou ter o update de usuário. E eu não vou ter um delete de usuário, pois o delete, uma aplicação dessa, seria um pouco mais complexo. E também vou ter o meu login, que vai ser uma mutation também do nosso usuário. Eu poderia fazer aqui separado isso, ter um próprio model para isso, um próprio módulo, mas como é só o login, não tem porquê eu ter todo esse trabalho de criar um arquivo e algo diferente só para isso, né? Então, por isso, a gente vai deixar ele junto aqui. Então, nos dados do usuário, quando estou querendo criar um usuário, obviamente eu preciso receber os dados dele. Então, para receber os dados, vamos criar o nosso input. Então, eu vou pegar aqui esse type de usuário, vou copiar e colar aqui embaixo. Em vez de type vai ser input, em vez de usuário vai ser usuário input, e eu não posso ter o ID. Então, aqui é os dados do usuário que eu quero receber. Novamente, vai se chamar data, esse objeto. Vou passar os dados do usuário, que são obrigatórios, preciso ter um dado de usuário. E ele vai me retornar aqui esse usuário logado. Então, quando o meu usuário criar uma conta, eu já quero autenticar ele. Além de criar a conta, eu quero autenticar e retornar aqui ele autenticado para ele poder entrar na aplicação e poder acessar qualquer rota, poder acessar qualquer dado na minha aplicação.
Para isso, eu não posso retornar só o usuário, eu vou precisar retornar o meu usuário e também um token para ele saber que está autorizado, para saber que ele tem autorização para acessar a minha aplicação. Para isso, eu vou ter que criar um novo tipo, um tipo de retorno aqui que vai se chamar out usuário, então do usuário autenticado. O que eu quero retornar nele? Quero retornar um token, que vai ser uma string, e também quero retornar um usuário, que vai ser então do tipo usuário. Aqui eu posso colocar que são obrigatórios, eu sempre preciso retornar isso daqui. Então aqui abaixo eu vou retornar um out usuário obrigatoriamente. Eu preciso retornar isso. Se ele criou um usuário, ele não pode retornar nulo. Para o update aqui, o que eu quero? O meu ID desse usuário que eu estou atualizando e também o meu data, que é o meu usuário input obrigatoriamente. E aqui eu só vou retornar um usuário obrigatoriamente e no login o que eu quero receber aqui, o meu e-mail, que vai ser uma string, e a senha, que vai ser uma string também. Ambos aqui são obrigatórios, eu preciso receber os dois. E eu vou retornar um usuário autenticado. Então, eu vou retornar um token e também o usuário para a gente salvar no banco e para poder fazer qualquer outra tratativa depois, para exibir dados do usuário, ter ali um pequeno perfilzinho dele em algum lugar. E tudo certo, com isso temos o nosso esquema de usuário. Na próxima aula vamos atualizar o esquema de receita para referenciarmos esse usuário que acabamos de criar.